Turma, dando continuidade, da aula passada a gente viu a questão de semelhança. Essa aula aqui não é uma continuação de semelhança, e nem a próxima que vai se trabalhar de gráficos. Mas em tudo que eu terminar essa parte, aí eu vou retornar a parte de semelhança, dando continuidade, que vai ser a parte de equações. É tanto que na tarefa dessa parte aqui, tem uma parte desse capítulo aqui, é depois do capítulo de equação. Aí tem umas questões que a gente não vai fazer, como eu vou comentar, porque depende do conhecimento de equação. Mas em outro momento a gente retorna. É a parte de geometria, turma. É só um certo conhecimento. Vocês conhecem desde o quinto ano, sexto, a questão de reta, questão intuitiva. Você tem aqui um segmento, vou fazer aqui de vermelho. Onde você vai infinitamente para um lado, para a direita, infinitamente para a esquerda, para um lado e para o outro. Isso aqui é o que você chama de reta. A partir do momento, turma, que você determina um certo ponto aqui inicial e ela só vai para um lado, aí isso aqui é o que você conhece como metade de uma reta, uma semi-reta. E se você determina um segundo ponto aqui, esse aqui é o que você conhece como segmento de reta. E esse segmento de reta você emenda vários segmentos. Por exemplo, ó, você pega esse segmento de reta aqui que você chama de A, B, aí você emenda com outro segmento de reta que você chama de B, C, e você emenda com outro segmento de reta que você chama de CA ou AC. Três segmentos de reta, nesse formato aqui, formam um triângulo. Então, segmentos de reta, que é uma parte de uma reta, você usa para formar figuras planas. Como também você usa, turma, para formar ângulos. Por exemplo, aqui ó, temos o segmento de reta OA e temos o segmento de reta OB. Tudo isso aqui, turma, você forma esse ângulo aqui, ó, essa região aqui, que você chama de região convexa, e essa outra região aqui também, ó, que é a região não convexa. Aí temos aqui uma certa medida, que é a medida do ângulo. Aí esse ângulo aqui, você escreve ele como, ó, sempre começando aqui, indo pra cá, ó, A, O, B. Onde o O, turma, é o vértice. O OA é um dos lados do ângulo e o OB é o outro lado do ângulo. Esse ângulo também ele tem uma certa medida que é feita no transferidor. A gente vai ver a figura do transferidor em algumas questões da atividade. Aí o transferidor, turma, de um modo geral, ele tem um formato de uma circunferência. Ele seria mais ou menos assim, ó. Aí você pegaria aqui, um pontinho dele aqui, ó. Aí essa parte aqui, você vai dividir essa circunferência aqui em 360 partes iguais. Aí aqui você chama 1 grau, a cada abertura 2 graus, 3 graus. À medida que a abertura vai aumentando até chegar, né, a abertura toda, que é 360 graus. Aí você usa um transferidor, aí você aponta aqui, você bota essa parte aqui, ó, nessa parte aqui do ângulo e vê, essa outra parte aqui vai bater em um desses pontos aqui, aí você determina onde chegar, se chegar aqui em 20 graus, e a medida é 20 graus. É mais ou menos isso. Numa aula prática a gente consegue fazer uma situação melhor de como esse ângulo aqui você faz a medição dele. Mas é meio que intuitivo. Quanto maior a abertura, maior vai ser o grau. E nessa abertura aqui ela vai tendo, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, 9. E onde você coloca aqui o transferidor aqui na figura, você sabe exatamente a quantidade de graus que ela tem. Aí nós temos a classificação aqui dos ângulos, de acordo com a abertura dele. Se ele tiver uma abertura, turma, ó, de meia volta,
Ou seja, ele começa numa reta e termina nela mesma, é uma espécie de meia-lua. Seria o ângulo BAC. É o que você chama de ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Esse ângulo de meia volta, como ele é metade da circunferência, a circunferência toda é 360, aí você dividindo por 2, metade dá 180. Então esse ângulo aqui ele é de 180 graus. Se ele não tiver abertura nenhuma, 0 graus, ele não chegou a abrir, é como se fossem duas retas aqui, ó. Uma em cima da outra, não teve abertura ainda, é o ângulo nulo. E quando você faz a volta completa, é o ângulo de uma volta. Esse ângulo de uma volta é sempre 360 graus. Agora, turma, se ele só tiver metade de 180 aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Com esse símbolozinho aqui no meio. É como se fosse o ângulo entre o chão e a parede. Esse aqui é o que você chama de ângulo reto. Ele tem 90 graus. Você pegou 360 e dividiu por 4. Aí nós temos o ângulo de 90 graus. Então, em resumo, essa região aqui é o ângulo, mas a outra região também é o ângulo complementar. Seria para chegar em 360. Se esse ângulo aqui for, por exemplo, 30, aí o restante para completar 360 seria 330. Na classificação nós temos 4 tipos principais. O de meia volta, que é 180 graus. O nulo, o de uma volta toda, que é 360. E o de um quarto de uma volta, que seria 90 graus. Aí esse aqui é chamado de ângulo raso. Esse aqui é chamado de ângulo nulo. Esse é chamado de ângulo de uma volta. E esse aqui é o chamado de ângulo reto, que tem 90 graus. Agora, turma, antes da gente comentar o exercício, eu vou passar aqui a definição de ângulos congruentes e ângulos consecutivos e adjacentes. Ângulos congruentes, a ideia aqui é muito simples, turma. Por exemplo, ó, essa palavra congruente, vocês vão já memorizando que vai fazer parte da vida escolar de vocês a partir do 7º ano. Congruentes você pode trocar pela palavra iguais. É muito simples a definição. Por exemplo, ó, se esse ângulo aqui, só lembrando como é que você escreve um ângulo como esse aqui, ó. Começa aqui, vai para o vértice e vai para o outro, ó. A, O, B. Se A ou B for, estou afirmando que ele é igual a 30 graus. Esse outro ângulo aqui, ó. Se eu começar daqui, MPO. Se o MPO afirmar que também é 30 graus, ó. Esse ângulo é 30 graus, esse ângulo é 30 graus. Como eu estou afirmando que os dois ângulos são 30 graus, 30 igual a 30, esses dois ângulos são congruentes. Ou seja, dois ângulos são congruentes quando eles são iguais, quando ele tem a mesma medida. Aqui é um pouco sutil entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Mas eu vou dar uma pequena ideia aqui para vocês da palavra adjacente. Adjacente você pode trocar pela palavra vizinho. Eles são vizinhos. Então, por exemplo, uma ideia aqui do que sejam ângulos vizinhos. Por exemplo, nessa segunda figura aqui, ó, eu posso afirmar que o ângulo AOB AOB e o ângulo, agora começando aqui com B, ó, BOC. Eles estão colados um no outro. Imagine uma casa na rua, uma casa colada na outra. Elas são vizinhas. Então você pode trocar a palavra adjacente pela palavra vizinho. Então esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo
OB e o ângulo BOC, eles são ângulos adjacentes, eles são ângulos vizinhos. E o que seriam os ângulos consecutivos? São vários formatos, mas, por exemplo, eles têm que ter, de alguma forma, pode haver um ângulo dentro do outro, eles são consecutivos. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o ângulo AOB, mas eu também posso ter o ângulo todo, ó, AOC. AOB e o ângulo todo. Eles são ângulos consecutivos. Como pode ser o contrário também, eu posso ter o ângulo COB, que é esse daqui, e eu posso ter o ângulo todo, COA. Normalmente, quando envolve um ângulo pequeno e o ângulo todo, um dentro do outro, na maioria das vezes vai ser ângulos consecutivos, tá certo? Aqui na tarefa, eu vou comentar algumas questões com vocês. Ó, a primeira questão não tem muita dúvida. Identifique o vértice e os lados do ângulo da figura. Ele dá uma figura e pede para você identificar o ângulo, identificar os lados e o vértice. Eu já fiz isso na primeira etapa. Por exemplo, ó, aqui é o vértice, O, e o lado, OA e OB. Você vai ver na figura. Na segunda, quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura? Olha, ele dá uma figura, por exemplo, uma figura como essa, daqui. Quantos ângulos aparecem? Se você observar aqui, são 3, ó. São 3 ângulos. E é algo semelhante ao que vai dar na segunda, ó. É o O, é o A, OB, o B, OC, mas tem um ângulo todo também, AOC. Então, 1, AOB, o 2, BOC, e o 3, L todo, AOC. Semelhante a isso aparece na segunda questão. A terceira, observe a figura do transferidor. Dê as medidas dos ângulos indicados. Ele dá um transferidor e ele pede várias medidas. Lá o transferidor está desenhado e ele pede vários ângulos. Aí você vai ter que identificar o ângulo. E quando você identificar o ângulo, você olha exatamente o pontinho que ele bate no transferidor e vai ter lá a quantidade de graus. Não vai ter muita dúvida não. Só você observar. A quarta questão, ele diz assim, qual é a medida em graus de um ângulo de meia volta? Eu já mostrei para vocês quanto é o ângulo de meia volta. O ângulo de uma volta toda, eu também já disse para vocês quanto mede. A quinta não precisa fazer, tanto que não está marcado, porque ela precisa de equação e a gente ainda não viu. A sexta questão, ele diz assim, ó, ele dá um relógio e pede a medida de 2 ângulos. Primeiro, turma, ó, a questão do relógio. Ó. Ele é dividido em 12 horas, mas o relógio é uma circunferência. Como ele é dividido em 12 horas, você pega o total da circunferência, que é 360, e divide por 12, que dá igual a 30. Então, entre cada hora aqui é 30 graus. Aí você vai olhar a situação. Aí se tiver uma situação como essa daqui, ó. Tiver um relógio, mas se estiver marcando 3 horas, por exemplo, ó. Aí, turma, se está marcando 3 horas, ó. 30, 60, mais 30, mais 30. Aqui seria 90 graus. Mas tem outro ângulo, que é o ângulo que está na parte de trás, que é a quantidade que falta para completar 360. Então tem o ângulo da hora, mas também tem o ângulo na parte de trás. São 2 ângulos. Aí por isso você tem que determinar esse outro ângulo também, que no caso seria 270. E somando os dois tem que dar 360. Na sétima questão ele dá uma figura mais ou menos como essa daqui e pede a outra parte que está faltando. Muito simples, ó. Se todo é meia volta, é 180. Se eu já tenho 40, essa parte aqui é a parte que falta para completar os 180. E na oitava questão, ele pede a terça parte da medida de um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta é 360. A terça parte, tem que lembrar que é dividido por 3. Aí ele pede 2/5 da medida de
2/5 da medida do ângulo de uma volta. Isso na oitava item B. 2/5 da medida de uma volta. Aí, turma, vocês vão ter que lembrar do conceito de fração. Existe um certo objeto que foi dividido em 5 partes. Quem foi esse objeto? 360. Então, você divide 360 por 5. O resultado que der aqui vão ser 5 partes só, dessa quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juntando os 5 tem que voltar a ser o 360, mas você só vai querer duas. Aí você soma só essas duas aqui. O que é que você vai colocar aqui? O resultado da divisão de 360. 5 partes para dar 360, por quê? Porque o conceito de fração, 2/5, você pegou um certo objeto, dividiu em 5 partes e usou duas. Esse certo objeto foi o 360. E você divide por 5, daqui as 5 partes, mas você só quer duas. E com isso você responde a oitava. O conceito aqui de ângulos consecutivos e adjacentes é um pouco mais sutil, mas eu tentei dar a ideia, é tanto que ele nem usa tanto aqui. Ele nem usou essa parte tanto. É só para você ter uma ideia nas matérias seguintes. Mas ficou mais ou menos a ideia, não ficou a definição, ficou a ideia. Tá certo?